Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, Confissões na Minha Cadeira. Mais uma vez, hoje, com um convidado muito especial. Convidado este que eu não estava com ele já há muitos anos. Já partilhamos outros tempos, outras andanças, outros momentos da vida. Mas hoje estou a jantar com ele há 2 horas. A nossa conversa é interminável. Esta é a justificação para eu ter ajustado o modelo do nosso podcast. Hoje ele não vai ter direito a corte de cabelo, que eu acho que temos conversa demais para eu me distrair e para eu gastar com corte de cabelo. Vamos tentar rentabilizar isto e extrair sumo deste nosso convidado que tem tanto para dar. Com vocês tenho o prazer de vos trazer, de vos apresentar a quem eu tenho dúvidas que não conheça, Rómulo Unbroken Silva. Rómulo, muito obrigado. Meu amigo, obrigado eu. Antes de mais nada, foi um prazer reencontrar-te, não é? É fantástico reviver tempos inesquecíveis quando éramos mais novos. É verdade. E principalmente saborear o facto de estarmos mais maduros e podermos, de facto, partilhar histórias de vida, e fico muito, muito feliz. Partilhar perspectivas, não é? Exatamente. Perspectivas diferentes. Exatamente. Fico muito feliz com o teu sucesso e agradeço desde já o convite, apesar de não estar à espera, mas estou sempre pronto para uma boa conversa entre amigos. Tenho-te sentido na moda, tenho-te sentido em voga, e eu tinha que aproveitar a oportunidade. Como é que esta gente toda anda toda a explorar o meu amigo, a explorar no bom sentido, como é óbvio, a explorar todo o conteúdo e toda a informação que ele nos tem para transmitir, toda a sabedoria, todo o know-how de décadas de experiência. Estamos a falar, eu diria, quando nós falamos no bodybuilding, no fisiculturismo nacional, é inevitável não nos vir este nome à cabeça. O nome do Rómulo não estar associado ao bodybuilding, ao fisiculturismo, acima de tudo da época dourada, não é? Da época dourada que nós vamos falar mais à frente. Rómulo, e se calhar começa um bocado por aí, até por eu te ter deixado. As nossas vidas separaram-se com toda a naturalidade do mundo, e eu deixo de te ter próximo, ou de saber ti quando do final do Rómulo Gym, não é? Ginásio icónico na cidade do Porto, ginásio que quem queria crescer e ficar grande e ter os conselhos do mestre acabava por recorrer lá. Aliás, eu se calhar estou a ser um bocado injusto quando aqui há dias frisei o pai. Efetivamente o Rómulo é um dos grandes nomes do fisiculturismo nacional. Nós temos outros da Golden Era, não é? Temos um César Pimentel, temos um Jorge Break, temos um Carlos Grifo, temos atletas ainda de renome que, aliás, estou-me aqui a lembrar de um episódio que isto reporta à década de 90, e já voltamos ao ginásio do Rómulo, que está associado. Isto por estar a falar noutros fisiculturistas. Eu confesso, já tive o prazer de estar ao lado do Dorian Yates. Pois é, o Mr. Olímpia veio cá a Portugal, que o Sr. Rómulo foi ele que eu trouxe. Aliás, é ele o único que tem contacto próximo com todos os atletas da elite da Golden Era. E isto falando de outros nomes, isto voltando um bocadinho atrás, e falando de outros nomes do renome nacional, há uma imagem que me marca no Cineteatro. Esse dia foi no Cineteatro, não é? Que trouxeste o Dorian. Cinema do Terço. No Cinema do Terço, exatamente. No Cinema do Terço já lá vão uns anos. Sim. Eu lembro-me
infelizmente o Dorian tinha sido operado há relativamente ao coração há relativamente pouco tempo, tinha perdido, se a minha memória não me falha, 40 e tal quilos, quando o Rómulo traz a Portugal. Epá, mas eu vi o Jorge Break, maior que o Dorian. O Jorge estava descomunal naquele dia. E eu lembro, foi uma imagem que me marcou. Eu, pô, o Jorge estava mesmo grande. Então, confesso que isso até me provocou ali um bocadinho de desilusão, porque estava à espera só depois é que percebi, ok, o Dorian perdeu 40 e tal quilos. Isto 40 e tal quilos em cima de qualidade, isto dá outra coisa, não é? É outra dimensão. Na altura, para contextualizar o que tu estás a dizer, eu era proprietário do Rómulo Gym, não é? Que eu abri em 96. E nos primeiros 5, 6 anos, até 2002, eu organizava todos os anos uma prova que eu denominava Rómulo Gym Classic, em que eu arranjava patrocínios e dava um prize money aos atletas e trazia sempre um guest poser estrangeiro. Nesse ano, em 97, resolvi convidar o Dorian, porque eu já o conhecia porque tinha vivido em Inglaterra e desloquei-me bastantes vezes ao Temple Gym, onde o conheci. Pronto, a vida deles era precisamente fazer guest posings através de um acordo de um determinado valor, e eu trouxe cá o Dorian para ser não um guest poser, porque ao contrário do que tu disseste, ele realmente estava completamente diferente. Ele tinha abandonado a carreira desportiva, mas não por ter sido operado ao coração. Ele teve 2 lesões gravíssimas, uma num tríceps, outra num bíceps, e acabou por desistir, por não poder continuar a treinar com a mesma performance. E então, quando ele veio, foi no primeiro ano em que ele deixou de competir. E então, obviamente, deixou de ter aquele tamanho todo. No entanto, continuava a ser um homem de 1,88 m com 115 kg. Claro. Já não tinha os 140, mas tinha 115. Sim. Mas coincidiu que nessa altura ele veio, não fez um guest posing, mas deu uma palestra e fez parte do júri que avaliou os atletas que entraram nessa prova. Que, de facto, quem ganhou essa prova, esse Rómulo Gym Classic, foi o Jorge Break, que estava numa forma irrepreensível, numa das melhores formas da vida dele. Portanto, foi uma coisa bastante interessante. No entanto, deixa-me também dizer-te uma coisa, para não tirar valor. Eu, de facto, vivi em Inglaterra e depois também vivi nos Estados Unidos. Já lá íamos chegar. O que me fez conhecer algumas dessas pessoas, não é? Já lá íamos chegar, e aproveito, e desculpa-me interromper-te, porque para aproveitar o momento para encaixar uma das perguntas de quem nos ouve e a quem eu lancei o repto para poder colocar algumas perguntas, e acho que esta se insere neste preciso momento. O Luís Martins é meu ex-companheiro de treino, gostava de perceber qual foi a tua experiência, uma vez que tu foste o único que eu tenho conhecimento, o único atleta português que teve o privilégio de treinar com os top 10 do Olímpia, da Golden Era, com alguns deles, não é? Pela tua vivência, quer em Inglaterra, quer nos Estados Unidos, onde tu viveste e trabalhaste. Corrige-me se eu estiver enganado. Sim, Los Angeles. E o Luís pergunta-me exatamente isso: como é que foi a tua experiência de treinamento com essas pessoas? O que é que tu extraíste? O que é que tu conseguiste extrair disso? Que a experiência te proporcionou? Olha, como deves calcular, a minha paixão, o meu primeiro grande amor é o culturismo, e na altura, como não havia redes sociais, quem queria viver o sonho tinha que ir à procura do sonho, não é? E foi o que eu fui fazer para a Inglaterra, onde conheci o Sean Davis, o Mr. Universo, e depois acabei por ir para Los Angeles, onde fiquei uma temporada de quase 9 meses, em que estava bastante perto do Gold's Gym, e ia todos os dias ao Gold's Gym, e acabei por conhecer todas essas personagens carismáticas, que eram nada mais nada menos que os melhores atletas da altura, não só porque era o centro do bodybuilding, era o Gold's Gym, mas assim, na altura, como é que eu tenho de explicar? Apesar deles terem um físico extraordinário, não é? Completamente fora do normal, mas eram de facto
a nível de contacto de pessoas completamente normais, como nós, estás a perceber? Porque não havia todo este glamour das redes sociais e da hipótese de capitalizar cada um E do pseudo estatuto que elas provocam, exatamente, não é? então a maior parte deles tinham um físico inatingível, mas tinham uma vida muito normal, percebes? Uns trabalhavam à noite, outros faziam uns empregos normais, opá, eles eram apenas pessoas com um físico fora do normal, então eram muito acessíveis. Pá. Eu quando eu comecei eu sou uma pessoa de fácil contacto e falo muito bem inglês, e comecei a falar com eles, e como era português, e depois também na altura, opá, providenciava-lhes algumas coisas que lhes eram úteis, opá, e criamos ali um elo porreiro. Pá, eles nunca foram pessoas inacessíveis, nem aquilo que hoje em dia se pode pensar. Hoje em dia temos muitos atletas, nomeadamente no universo brasileiro, que, derivado à forma como o fitness cresceu, têm patrocínios e vidas impensáveis, não é? Milionárias, e que de facto não é fácil ter acesso a essas pessoas. Na altura não, pá, tu entravas no Gold dos Gimos a qualquer hora e vias, pá, 8, 10, 15 atletas profissionais ali a treinar. Opá, alguns andavam de autocarro, outros tinham uma motita, opá, eram pessoas perfeitamente simples a tentarem se ingrar no desporto, quando este desporto ainda não era 1/10 do que é hoje. Então foi fácil ter acesso a eles e fazer amizade com eles, não foi nada do outro mundo. Claro. Falaste agora no universo brasileiro, que é um universo bem mais alargado do que o nosso e que felizmente acredito que esteja a contagiar o culturismo a nível nacional, não é? Porque eles são muitos e trazem outros hábitos e outras formas de estar. Epá, hoje dou por mim, dou por mim com a notícia no primeiro live do Fernando Sardinha, do ícone brasileiro, estar a fazer referência ao homem, não é? Ele do outro lado do Atlântico, a falar tipo, os meus parabéns, quer dizer, parabéns, isto é o reconhecimento de muitas décadas de trabalho, de entrega, de Se me dedicação. permites, deixa-me só fazer um comentário em relação a isso, porque de facto eu estava hoje numa ginásio a falar com alguns colaboradores meus e mencionei que no domingo estava a assistir a uma live de Sardinha com o Bruno Moraes como convidado. Epá, e eu mandei um alô e eles reconheceram-me, e nomeadamente Bruno Moraes, que esteve cá uma semana comigo, fez-me um reconhecimento em público, Sim. que eu não estava à espera, mas pá, que fiquei extremamente reconhecido e fiquei contente, grato, obviamente, mas pá, para mim achei aquilo profundamente normal, como eu também reconheço o homem que ele é e o tempo que passei com ele. No entanto, ainda não me habituei muito à dimensão que estas coisas criam nas redes sociais, percebes? E de facto os meus colaboradores estavam a dizer, pá, nós temos que fazer esse corte e meter isso e tal, não sei o quê, porque de facto as pessoas hoje em dia acabam por dar demasiada importância quando há alguém que, neste caso, Fernando Sardinha, por grande mérito próprio, e o Bruno Moraes estão num país 10 vezes mais evoluído que o nosso nesta área e, portanto, têm uma dimensão muito maior a nível de alcance. E quando uma pessoa dessas me faz um reconhecimento, eu de repente passo a ser reconhecido por toda a gente aqui, quando eu já estou aqui há 30 anos. Portanto, tem o seu quê de engraçado, mas que eu não dei importância demasiada a isso, porque de facto eu acho que as pessoas, quando no meu caso eu, não é? Quando me considero um profissional que faço há 30 e tal anos e que primo por fazer bem o que faço e procuro estar constantemente a atualizar-me e a conhecer outros pares da minha área, epá, eu não considero que isto seja nada de anormal. No entanto, hoje em dia as pessoas gostam muito deste tipo de referências e isto às vezes é que cria uma alavanca. Epá, eu aceito isso facilmente, mas, por exemplo, eu posso te dizer que há 2 semanas atrás eu estava a participar num direto com o Tiago T3, que é um amigo meu e um personal trainer bastante conhecido da área, já com muitos anos também de atividade e que tem muitos seguidores, e eu estava a fazer um direto com ele e com o Carlos Diniz, e de repente no direto até foi o Carlos Diniz que mencionou nos comentários, o Rolly Winkler entrou e mandou-me um abraço, é o melhor treinador português e tal. Pá, é assim,
Evidentemente que o melhor treinador português, é uma frase de carinho de alguém que me conheceu e conviveu comigo, mas quer dizer, eu não me deixo levar por isso porque eu conheço o universo português. Claro. E sei perfeitamente e admiro bastantes outros colegas meus, que até considero alguns melhores do que eu, e portanto, é assim, não me deixo levar por isso. Agora, claro que fico contente por ter uma amizade com pessoas destas que gostam de fazer um reconhecimento. Agora, esse reconhecimento por vezes atinge uma dimensão muito maior nas redes sociais, claro. E é algo que eu estou a aprender a lidar com isto. Mas é básico, não é? Mas isso também é algo que tu não consegues, nem vais nunca conseguir fugir. Aliás, é Sim. Isso que tu és a referência, não é? Aliás, eu próprio tenho o meu testemunho, o meu pico de forma deve-se, foi no momento de aconselhamento teu. Quando eu bati nos 91, foram referências tuas, né? Tenho o teu dedo por trás, percebi isso, não me esqueço disso, percebi, não compreendi muito bem aquilo no início, mas depois foi percebendo quer dizer, e é um know-how que tu trazes de há muitas décadas, know-how esse que não há universidade nenhuma no mundo que ensine. Não é? Portanto, acho que estou a ser explícito que mas efetivamente quando passamos para estamos a falar de alta competição, toda a gente sabe que a alta competição não é saudável, isto só para fazer aqui alguma triagem para o nosso público perceber sim. As dimensões e balizar, mas no entanto quando passamos para esse campeonato, referências tu, é a ti que se recorre, pelo menos em Portugal, e não só em Portugal, nos States, no Brasil, ainda já não é bem assim. Já não é bem assim. O desporto evoluiu muito nos últimos anos, houve uma abertura muito grande, há muita facilidade de recorrer à informação através das redes sociais. Claro. E depois as pessoas começaram a perceber, aliás, quando eu digo as pessoas, esta nova geração, que de facto se pode rentabilizar a imagem e a internet é um território sem regras, não é? Então qualquer um se pode denominar profissional e qualquer um pode vender o seu peixe. Qualquer um vira guru, não é? E então, enfim, isto já lá vai o tempo em que eu era, de certa forma, juntamente com outros, uma referência. Hoje em dia o que existem mais é pessoas a vender o seu conhecimento e as suas teorias e as suas substâncias, e portanto não tenho que contextualizar o que tu disseste, que hoje em dia já não será bem assim. Aliás, acho que muita gente já nem deve saber quem eu sou desta nova geração, o que também não é nada que me preocupe, porque eu nunca fiz questão de ser mais ou menos do que ninguém. Eu trilho o meu caminho, a minha jornada. Eu continuo a acreditar que a nova geração refere o teu nome sem nunca te ter visto ou sem nunca ter passado por ti. O teu nome, eu acredito que ele continua marcado. Provavelmente, para já não é um nome comum, não é? Não sou António nem José, é fácil falar no Rómulo. Depois, muito sinceramente, é assim... talvez falem, mas dificilmente se fala com a profundidade que se devia falar, percebes? Não só sobre mim, mas como sobre algumas individualidades deste desporto neste país que mereciam muito mais reconhecimento, porque não existe um presente sem ter havido um passado, percebes? Como é óbvio. E houve quem partiu muita pedra e construiu muita coisa lá atrás, percebes? E existe hoje uma moda, um modismo, como dizem os brasileiros, que se chama old school, percebes? Como que tudo aquilo que é antigo, ficou lá atrás. E agora o novo é que... E eu acho isso um absurdo e uma ignorância total, porque estamos a falar questão de desporto
que foi explorado e criado praticamente pelo Joe Wader e pelo seu irmão Ben Wader nos anos 50, e nós estamos em 2025, portanto nós temos 60 Primeiros anos, princípios do treinamento, exatamente, não é? temos 60 anos de desporto competitivo. E, portanto, é assim, eu acho que 60 anos não se pode considerar old school. Este é um desporto extremamente recente, e o meio desses 60 anos são a chamada Golden Era, que é os anos 90. Por algum motivo continuam a dizer que foram os melhores corpos. O que é que eu quero dizer com isto? Não há estudos académicos sobre isto. Bom, deixa-me agarrar a tua frase para te enfiar outra pergunta. Precisamente, nós temos consciência que hoje em dia a ciência está muito mais evoluída do que nos anos 90. Isto ainda há pouco estávamos a conversar, da sensação que eu devo ter de entrar num ginásio e perceber, eu tenho a consciência que isto antigamente quem chegava aos químicos eram 20% se tanto das pessoas que frequentavam aquele ginásio. Hoje em dia eu entro no mesmo ginásio e percebo que 15 ou 20% são as únicas que estão a seco ali. O resto está tudo a jardar. Aliás, eu digo mais que isso. Eu sinto isto nos meus clientes que eu atendo. Quando eu percebo, quando eu começo ali a esmiuçar um bocadinho, a aprofundar, eu, caralho, pá, isto sem, completamente à toa, completamente sem cautelas, com uma displicência, e com toda esta ciência, isto para chegar à pergunta de uma outra pessoa, com toda esta evolução, com toda esta ciência, com todo este facilitismo à disposição hoje em dia, concordas comigo que os corpos da Golden Era eram melhores corpos do que os corpos atuais? Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? É pergunta de alguém, eu vou formulá-la. Aliás, deixa-me ir aqui ao meu catrapace. A pergunta foi feita da seguinte forma. Eu até gostava de saber se tu adivinhas quem é que fez esta pergunta. Por que motivo os atletas da Golden Era tinham melhores físicos que a geração atual? Como eu te disse, face à ciência que está à disposição hoje em dia. Não deveria ser ao contrário. Os atletas hoje em dia não deviam ter corpos maiores e mais esculpidos do que os atletas da Golden Era. Não, olha uma coisa. Isto é uma pergunta do André Vaz. O André já demonstrou em vários podcasts, nomeadamente um comigo, que é essa a opinião dele. Agora, não se pode partir do pressuposto de uma opinião que é uma verdade. Ok? Essa é a verdade do André. Então, vamos lá ver uma coisa. Sem querer desmerecer ou desrespeitar o André, que eu admiro profundamente, aliás, trabalho com ele, mas repara uma coisa. Este é um desporto que o critério de avaliação é extremamente subjetivo. Isto é um desporto em que os atletas sobem acima de um palco com uma sunga e, através de várias poses, mostram o trabalho efetuado no ginásio e são pontuados de acordo com certas regras, ou supostamente deveriam ser. Proporção, simetria, condição, muscularidade, por aí fora, até se chegar a um critério de avaliação que vai determinar o vencedor. Ora bem, isso nem sempre corresponde aos gostos de toda a gente. Por isso é que isto é um desporto subjetivo. Claro. Aqui não ganha quem marca mais golos ou quem põe o outro KO, aqui ganha quem 5 ou 6 pessoas entenderem que é aquele que está melhor. E nem sempre é isso aos olhos dos outros. Então onde é que eu quero chegar com isto? Essa discussão dos atletas Golden Era serem melhores que os atletas de hoje é uma discussão extremamente subjetiva e que não leva a lado nenhum. Porque, repara uma coisa, os atletas de hoje em dia têm muito valor e inclusive esta nova nata de atletas que está a fazer parte do top 10 Mr. Olympia, já começam a ter lá uns indivíduos bastante interessantes fisicamente. Agora, é preciso perceber
que isto, o desporto também é um fenómeno cultural. Mas a questão é que tu há uns anos atrás não dizias no top 10 já tem lá uns indivíduos que têm Então, uns há uns anos corpos atrás não estávamos em 2025. interessantes. Tu dizias no top 10 só tem lá monstros. Não é assim. Repara uma coisa, vamos lá ver. Se partimos do princípio que musculação open é para freaks, que é o máximo de hipertrofia, o máximo de tamanho possível, hoje em dia tens atletas muito maiores que os atletas dos anos 90. Mas se partirmos do princípio que aquilo que é premiado é a simetria, a proporção e a condição, nos anos 90 tinhas autênticas estátuas vivas, com uma densidade e uma qualidade que não vês hoje em dia. Ora bem, isso pode ser derivado a diversos fatores. Eu tenho a minha opinião pessoal, eu entendo que o facto de, na altura, haver uma postura diferente por parte dos atletas, precisamente porque não havia a pressão que existe hoje em dia. O que é que eu considero pressão? Enquanto que na altura, nos anos 90, os atletas tinham que construir uma carreira e demoravam 10, 15 anos ou 20 a construí-la, pedra sobre pedra. E o que é que significa construir uma carreira? Procurar conhecimento, saber manipular as substâncias, saber como treinar, saber o que funciona para si. Era tudo muito fechado, era muito trabalho, era muita consistência. Muita tentativa e erro. Hoje em dia, qualquer indivíduo que queira criar um futuro financeiro nesta área consegue fazê-lo. E muitas vezes sem ser atleta. Porque as redes sociais permitem que tu utilizes a tua imagem e a tua capacidade de alcance para conseguires vender um produto, ok? E os atletas profissionais já começaram a perceber isso. Claro. Então hoje em dia, a mídia de cada um tem muita influência no critério dos juízes. Hoje em dia, as coisas já não se fazem como antigamente, o percurso já não é tão lento, o percurso cada vez querem ser mais rápidos para chegar mais rápido ao dinheiro e ao sucesso financeiro. Então começam a fazer as coisas, começam a casa pelo telhado. Se é que me estou a fazer entender. Sim. E isto limita muito a qualidade e o polimento de certos corpos que poderiam, e eu até entendo que alguns deles tinham potencial para serem 10 vezes melhor que os dos anos 90 e não são, porque fizeram as coisas demasiado depressa, porque hoje em dia isto, o que foi novidade ontem, hoje já não é. Infelizmente estamos numa era assim, percebes? As pessoas, não é? As pessoas vivem o presente, já não vivem o que ontem já é passado, percebes? Tu hoje és o campeão, és o maior, para a semana fazes uma prova, não ganhas, já és uma merda, meu. Infelizmente está-se a viver isto, percebes? É isto no futebol, é isto em todo lado, as pessoas não têm, as pessoas parece que só há a cultura do vencedor, percebes? E cada vez mais há a cultura do vencedor associado ao facilitismo, a milionário. E eu vou ser campeão e vou ficar rico, vou ter carros e casas e isto e aquilo, e as pessoas engolem essa merda toda que é vendido pelas redes sociais, estás a perceber? E então esta juventude toda começa a pensar nos mesmos termos, mas comparativamente numa realidade mais pequenina. Então pronto, são todos, ao fim de 6 meses já querem competir, ao fim de mais 4 meses já são personal trainers, já são coaches online, já vendem planos de treino sem saberem o que é uma banana ou uma maçã, percebes? Sem saberem o que é uma caloria, percebes? E as coisas são como são, e as coisas estão assim, isto é um território sem lei, é um mundo sem regras, percebes? E, obviamente, voltando à pergunta inicial, se eu tiver que escolher, eu, Rómulo Paulo, pessoalmente, segundo aquilo que eu considero o critério de avaliação do máximo expoente de um atleta, neste caso um Mr. Olímpia, que tem que representar tamanho, muscularidade com beleza, tem que ser um corpo, qualquer comum mortal olha e diga assim, fantástico, eu gostava de ter aquele corpo. Tem que ser um corpo que o tamanho tem que estar aliado à beleza, tem que ter uma cinta fininha, percebes? Tem que ter um corpo, não pode ser um monstro. Todo e hoje em dia idolatra-se um Nick Walker, por exemplo, que é um atleta fantástico, um absurdo, Sim. Mas que de beleza e de simetria é zero. Percebes? Então, quer dizer, isto é por modismos, percebes? Agora temos um Mr. Olímpia, que é o Samson Dauda, que relembra os corpos dos anos 90, mais estético, mais bonito. E vamos ver se agora as coisas começam a caminhar novamente para aquilo que, se tu reparares, é tão fácil as pessoas perceberem o que eu quero dizer. Qual é o prémio, para além da parte financeira, que hoje em dia é fantástica, qual é o prémio
do atleta que ganha o Mr. Olympia. É uma estátua chamada Sandow. O Eugene Sandow era um indivíduo que criou a estátua do Sandow, e a estátua representa um indivíduo musculado, mas com uma beleza fantástica, como aquelas estátuas gregas. E isso é que deve ser o campeão. O máximo, a máxima referência deste desporto tem que ser um corpo gigante. Aquilo é a lindo, representação e de não alguma um corpo coisa. monstruoso, percebes? Claro. Não um corpo que relembre o excesso de utilização de muitas coisas, estás a perceber? Certo, Apesar certo. de que, obviamente, todos sabemos que existe uma parte química nisto. Claro, como é óbvio. Mas tem que haver uma parte artística, uma parte de construção de um corpo, que as pessoas percebam que isto não é banal, é difícil chegar ali, não é para todos. Yeah. Isto tem a ver com a ADN, com a genética, com a consistência, com muita coisa. E isso vai-se perdendo, percebes? Porquê? Porque de repente começou-se a acelerar o processo brutalmente, porque toda a gente quer chegar rápido ao sucesso. E não é ao sucesso desportivo. Claro. Percebes? Porque nos anos 90 treinava-se para ser atleta e treinava-se para se ganhar uma prova. Para se ganhar. Custasse o que custasse. Hoje em dia não. Hoje em dia treina-se a pensar que vais ter um BM, que vais ter uma casa, e que vais ter 50 mil seguidores, e que vais ganhar Y, X, e que estás a perceber? Isto passou a ser uma fonte de rendimento. E a partir daí isto começa a ser desvirtualizado e depois cada um faz a interpretação que quer. Claro. Isso também... achas que a forma como os ginásios hoje em dia... nós vivemos uma sociedade que sofreu uma mutação nesta área de negócio, surgiram as grandes cadeias a dominarem o mercado. Tu achas que isso é influenciado também por isso ou não? Sim, repara uma coisa, eu já sou proprietário de ginásios desde 1996. E isto, eu já disse isto no podcast, mas vou dizer novamente, porque o público é diferente. Eu sou de um tempo em que, como proprietário, nós, proprietários de ginásios, pagávamos 6 ou 7% de IVA ao Estado. Porquê? Porque era considerado um bem essencial para a saúde. Claro. Quando começaram a entrar as cadeias neste país, Moda, Place e os Solincas, começa a taxar. Os indivíduos, não é? Porque a política nada mais é do que ser ladrão de uma forma legal, quando começaram a perceber que tinham mais uma hipótese de comer o guito aos contribuintes, passaram a taxar os ginásios todos na altura a 21% ou 23%. Na altura a 21%, agora a 23%, não é? Pronto. E isso demonstra de facto que a parte comercial entrou nisto. Porquê? Nos anos 90, os ginásios que havia normalmente tinham sempre uma coisa em comum. Quase todos os proprietários tinham sido ex-atletas. E os ginásios eram direcionados para um nicho de mercado muito próprio, que eram aquelas pessoas que tinham mesmo o culto do corpo. As senhoras quase que nem iam, pensavam que ficavam musculosas se fossem. Quem ia era mesmo indivíduos que gostavam da essência do treino. De repente, lá está, transformou-se num fenómeno cultural. Eu lembro do meu primeiro ginásio ter 2 mulheres a treinar. Isto de geração para geração, o que é que acontece? Começou-se a vender cada vez mais o culto do corpo como algo que representa toda uma geração, ok? Da mesma maneira que hoje em dia, ou de há uns anos para cá, todos os jovens têm que ter uma tatuagem no iPhone, também têm que andar no ginásio e ter uns peitoraizinhos e okay? Pronto. Então, o que é que proporcionou isso? Foi precisamente as redes sociais, ok? Então, as redes sociais trouxeram para esta área a comercialização do desporto. Então, isto de um desporto passou a ser uma fonte de rendimento, ok? E as grandes cadeias, o que é que perceberam? Ora bem, a partir do momento que isto começa a ser uma epidemia da juventude, a gente só tem é que montar espaços gigantescos a um preço reduzido para ganharmos na quantidade de pessoas. E tudo o que eles fazem é tudo, mas tudo, menos vender saúde e vender um conceito. Aquilo é uma forma de gerar receita. Ponto. E acabou. Percebes? Há uma pergunta no sentido de outro ouvinte que já foi proprietário de um ginásio aqui em Gaia. Acho que é uma pergunta do Miguel Carvalho, que foi há uns anos quem abriu o ginásio Paço do Rei,
E a pergunta dele vai precisamente nessa direção. Qual é a tua opinião sobre a viabilidade de um ginásio low cost? A questão dele é que é mais uma pergunta de gestão comercial. De que forma é que tu vês ser viável? Porque é pelo volume de atletas que a cadeia tem. Como é que se cobram 3,90 € à semana? Como é que se conseguem pagar contas? Como é que se conseguem pagar ordenados dessa forma? Pelo volume Mais um são dois. É fácil de explicar. Primeiro, não é nada a 3 euros e tal por semana. Isso é tudo treta. Não é? Neste momento vais a um fitness up e eles cobram de 15 em 15 dias e cobram 16 euros e tal. Então chegas ao fim do mês, são 33 euros e qualquer coisa, por isso não são nada 3 Eu tinha andado a ver uns a 3,99 € ou 4,99 €. Não, vou-te explicar. Isso é publicidade enganosa. É isto que as pessoas não percebem. Eu já tive o meu ex-ginásio, em que eu estou, o meu ex-ginásio, o ex-ginásio onde eu trabalhei como gerente, e estou em tribunal de trabalho com o proprietário, fazia também o mesmo tipo de publicidade, que eu me reservo a dizer, no meu entender, que é uma publicidade enganosa. Enganosa como? Vamos lá ver uma coisa. Um estabelecimento desses, tu chegas lá como cliente e perguntas, pedes informações. Quais são as informações? Podem dizer os preços, os horários e tal. E os preços? Tens vários preços. Tens preços off-peak, que são horas em que, se frequentares só naquele horário, fazem-te um valor. Tens o preço normal, nos horários prémio. Depois tens para quem paga 6 meses, depois tens para quem paga um ano. Quem pagar um ano tem um desconto que dá os 3 euros e tal por semana. Okay. Mas isto é 1%. Okay. Porque o resto do pessoal chega lá e tem que pagar isto que eu estou a dizer. Nem sequer fidelizações. O que eles anunciam não é mentira, mas não corresponde à verdade. Mas não é verdade absoluta. Não é verdade absoluta, sim. Então isto é a mesma coisa que as fidelizações. Eu não posso vir embora que assinei um contrato. Isso é uma grande treta, pá. Os únicos contratos neste país que obrigam uma fidelização são os contratos de promessa de compra e venda de um terreno, de um apartamento, de um crédito, de um carro. Mas que disparate é este de entrar para uma merda de um ginásio e quer dizer, e de repente mudas de casa, tens um problema de saúde e tens que andar ali a pagar 12 meses. Claro. Esta gente está tolinho, ok. O contencioso desses ginásios está carregado de processos que ficam lá a apanhar pó. Porque eles não processam ninguém, aqui é que processam. Claro. Isso é tudo treta, pá. E as pessoas é que engolem isso. Estás a perceber? E como é que eles conseguem enganar as pessoas? Só uma forma de pagamento, débito direto. E ao haver o débito direto, as pessoas nem percebem que se cancelarem o débito, eles vão se agarrar a um sítio que eu não digo agora, estás a perceber? E então entram em pânico, eu vou ter problemas, e depois eles começam a mandar mensagens, não queira ter problemas, tudo uma grande treta, estás a perceber? A fazer então, basicamente, isto é uma pressão incrível, tudo à base de pressupostos. O pressuposto dos 3 euros e tal por semana, que é mentira. O pressuposto da fidelização, que é mentira. É tudo uma grande treta, estás a perceber? Como pressuposto que tu vais para um grande ginásio, chegas lá, olha, alguns deles não têm certas máquinas que são essenciais, não tens um professor de sala, não tens ninguém que te ajude, só sabem os profissionais que lá trabalham. Posso-te dizer, há indivíduos que tiram o curso de Educação Física Superior, tiram o diploma técnico de exercício físico, e mesmo assim, para trabalhar nesses sítios, têm que tirar um curso lá e pagar. Eles têm que pagar para trabalhar. Isso é um absurdo total, pá. Estás a perceber? Ou seja, isto é montado com uma inteligência magnífica para fazer receita só. Mais nada, meu. Mas está na moda e eles querem fazer isso. Querem trabalhar. Não, está na moda e pegou, porque depois, como são grandes grupos empresariais, conseguem montar grande parte destas superfícies comerciais em shoppings que têm um movimento descomunal, as pessoas dirigem-se lá. Com rendas absurdas. Sim, com rendas absurdas, mas isto está para tudo, porque eles metem 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas. A receita que eles fazem chega para tudo, desde que estejam sempre nesse padrão de número de pessoas, estás a perceber? Agora, graças a Deus, há um ditado que costuma dizer, que diz assim: não se consegue mentir a toda a gente durante todo o tempo. Claro. Então, isto pegou durante 2 décadas, agora não pega mais, pá. Estás a perceber? Só pega para os idiotas. Porque, graças a Deus, desde que aconteceu a pandemia, houve uma consciencialização mundial de quase toda a gente
que é necessário fazer exercício físico. E aquilo que aconteceu, como todos tivemos que ficar fechados em casa, começamos todos a ir sozinhos para o parque, dar uma corrida, não sei o quê. Essa foi a viragem, não foi? Começamos a preocupar com a saúde. E começou-se a perceber que, de facto, se fôssemos mais ativos fisicamente, éramos mais fortes e não éramos tão vulneráveis a bactérias e isso tudo. Então o que é que acontece? Maior parte dos professores desses estabelecimentos começaram a perceber que, de facto, ao contrário do que tinham percebido até essa altura, o sumo, os verdadeiros profissionais são eles. São os personal trainers que trabalham nesses sítios e que são eles que fazem a retenção das pessoas, porque são eles que dão os PTs. E as pessoas que lá estão pagam um PT na recepção e esses sítios ficam com 60% a 70% de valor e dão uma ninharia ao PT, mas o PT é que tem o contacto com a pessoa e o PT é que ganha ao cliente. Então, muito inteligentemente, o que é que eles começaram a fazer? Começaram todos a abrir estúdios, juntaram-se 3 e 4 e a fazer um trabalho mais personalizado e mais seletivo. Percebes? E isso fez com que o mercado abrisse. Precisamente por isso é que eu também montei um ginásio mais seletivo e mais orientado para um certo nicho de mercado. Porque as pessoas começaram a abrir os olhos e a perceber que esses fitness ups desta vida, são uns galinheiros autênticos, estás a perceber? É meter para lá o galinheiro todo e cada um que se sabe, estás a perceber? E eles é que engordam. Portanto, nada disto promove nem a saúde, nem o desporto, nada. Nada, 0,0, ok? Principalmente, têm profissionais lá a trabalhar que de profissionais não têm nada. Sabes? Eu nunca senti nenhum profissional num espaço desse. E posso dizer que nenhum profissional no sentido de. Não há monitor de sala hoje em dia. Não há professor de sala, lá só há PTs. Percebes? Só. Inclusive, eles são formados lá dentro para vender o PT. Eles são mais comerciais do que outra coisa. Eles querem vender o PT. Mas isso não dá para a minha mãe. Não dá para a tua mãe, nem dá para o bolso de quase a maior parte das pessoas. Mas no meio de 3.000, 4.000 pessoas atinge 10 a 15%. E isso já cria uma receita brutal, estás a perceber? E o problema depois é que isto acabou por ser uma saída de emprego para muita juventude. Que não sabe o que é que há de fazer, está ali no 11º, 12º ano, o que é que faz? Ou para o Cefad ou para outra escola dessas profissionalizantes que é reconhecido pelo governo, em 12 meses tira um cursozinho e depois com um cursozinho na mão, com um diploma técnico de exercício físico, vou ali para o Fitness Up. Das 8 da manhã às 10 da noite dou 15 treinos, dou-lhes a ganhar 5.000 euros e eu ganho 1.500 e prontos. E estou porreiro. E conhecimento é bola. Bola. Percebes? Então isto acaba por ser uma bola de neve que nunca mais para, estás a perceber? E depois as pessoas ficam ofendidas quando pessoas como eu digo isto. Tem algum jeito, parece que só ele é que sabe. Não sou só eu que sei. É isto, é assim. E ponto. Acabou, pá. Percebes? Tu não vês isto em mais lado nenhum, pá. Tu não vês um gajo a tirar um curso de 10 meses e ir para treinador de futebol Clube de Porto ou do Benfica, pá, mas que merda é esta? Tu não vês um gajo a tirar um curso de 3 meses e ir para trás de uma cadeira de dentista a arrancar dentes, meu. Só esta palhaçada é que é assim. Qualquer gajo é formado à pressão e depois vai para um sítio destes armado em personal trainer. Mas que personal trainer? Pá? Mas que conhecimento é que ele tem para lidar com pessoas banais, normais, com cifoses, com problemas de todo o género, articulares, cardiovasculares, de mobilidade. Mas que conhecimento é que eles têm? Pá? Estás a perceber? É 0,0. É um conhecimento e a maior parte deles tiram cursos pós-laboral. Isto ainda é mais incrível. É ao sábado, não é? Estão lá 6 horas, depois levam um monte de fotocópias para casa e entregam tudo preenchido na semana seguinte. Isto é um disparate total, percebes? E mais, ficam com uma cédula profissional, que essa cédula profissional só vale por 5 anos. Ao fim de 5 anos têm que renovar novamente. É para o Estado mamar mais algum, estás a perceber? Então isto é tudo uma grande mama, que é o que se passa neste país, estás a perceber? É uma grande mama para dar de comer a muita gente e para enganar muita gente. E o português, infelizmente, como tem uns critérios de exigência muito pequenos, percebes? As pessoas engolem isto tudo. Vão para o Fitness Up a pensar, ou para o Fitness Up, ou para o caralho que o valha, quero lá saber. Eu sou mesmo assim. Nem vale a pena. Vão para esses sítios a pensar que estão a fazer uma grande coisa, estás a perceber? E estão a encher o cu a essa gente toda e não vão a lado nenhum. Porque não são nem avaliados de uma forma correta, não são acompanhados de uma forma correta e não vão atingir nada daquilo que pretendem, que é ganhar um ritmo de treino, perceber o que é saúde física, perceber o que é atividade física, perceber o que é uma consistência, perceber o que é ganhar paixão por aquilo. Zero. Porque não é isso que se vende ali.
O que se vende ali é fidelizações. Claro. Paga e está calado. Estás a perceber? E mais nada, pá. E isto é um embuste total. Depois vende-se água. Depois vende-se água para o banho, não é? Exatamente. Isto é E água para ver durante o treino. isto é um embuste total àquilo que supostamente deveria ser um bom serviço. Estás a perceber? É um absurdo, pá. É um absurdo. Pá, mas é conforme as coisas estão e hoje em dia as coisas funcionam assim, não é? No nosso tempo havia as mercearias. E toda a gente ia lá, pá, e eu lembro-me de ir à mercearia todos os dias buscar coisas à minha mãe e ficava apontado, e no fim do mês a minha mãe pagava, havia essa confiança, havia essa... Pá, apareceram os continentes, morreram as mercearias, meu, percebes? E as pessoas vão todas ao continente feito gado, e aquilo está cheio de comida processada, hein? Que legumes e fruta não tem nada a ver com comida orgânica, percebes? É tudo processado, tudo cheio. E as pessoas vão lá porque é barato, porque isto, porque aquilo. Cada vez mais se generaliza este conceito, estás a perceber? Sim, sim. As pessoas funcionam por massas, as pessoas funcionam por hábitos, estás a perceber? Por modinhas, entendes? Então as coisas estão institucionalizadas assim. A coisa boa é que de facto o ser humano, nós não somos todos iguais. Não é? Todos somos iguais, mas somos diferentes. E Só somos graças a parecidos Deus, por fora. existem nichos de mercado que já começam a perceber que todos temos o direito de ter um padrão de exigência. Então, todos temos o direito de sonhar em obter alguma coisa em condições de acordo com aquilo que nós vamos pagar. E por isso é que voltaram a existir, e graças a Deus cada vez existem mais, ginásios ou estabelecimentos que de facto providenciam um bom atendimento e um atendimento profissional, com um equipamento em condições, com um ambiente em condições, com profissionais em condições, a providenciarem resultados. Esse há de ser um ginásio pequeno. Sim, é o caso do meu, e é o caso de muitos outros, não é? pequenas São dimensões. ginásios que acabam por ser pequenos. Claro. Porquê? Primeiro, porque o proprietário não tem a capacidade financeira que tem esses grupos. Segundo, Pequeno, o proprietário... sem querer diminuir Sim. todo. Depois o proprietário normalmente é alguém que alimenta um sonho e que faz um esforço tremendo para conseguir pôr aquilo em prática. E quando se alimenta um sonho, alimenta-se com o quê? Com amor. E quem faz as coisas por amor nunca trabalha, pá. Claro. Faz aquilo que gosta toda a vida, Claro. percebes? Que é o meu caso, e do Carlos Diniz, por exemplo, um grande amigo meu, que é dono do CT Flex, e de outros como o João Silva, em Chaves. Enfim, e o que mais existem é, graças a Deus, indivíduos bem-sucedidos com o seu negócio, a providenciarem um bom trabalho, a fazerem aquilo que fazem por amor, por paixão, e que de facto nos anos 90 era esta a referência de quase tudo. Tu querias um sapateiro, querias um picheleiro, e era o senhor fulano, e eram pessoas que de facto dedicaram uma vida àquilo e que chegavam à tua beira e resolviam-te um problema em 5 minutos e tu, meu Deus, percebes? Hoje em dia não, pá, hoje em dia está tudo mecanizado, meu. Tu queres um profissional de alguma coisa e não arranjas, e quando arranjas é um nabo que chega ali e ainda te faz pior que o que aquilo está, percebes? E as coisas estão desta forma, porque as pessoas começaram a terceirizar tudo, pá. Esta malta não quer ser picheleiro, não quer ser eletricista, não quer ser isto, não quer ser aquilo, querem todos ser ricos de um dia para o outro, querem todos ser PTs, querem todos ser barbeiros, querem todos ir para o The Voice ser cantores, querem todos ir para o Big Brother ou para a puta que os pariu, estás a perceber? E olha, e eu depois acabo de ficar mal porque me enervo e saem estas coisas, porque de facto, é uma inconsistência e uma falta de sensibilidade que no fundo esta juventude não tem culpa porque está a ser pressionada pelos tempos que vivemos. Sim. Porque hoje em dia não existe capacidade de passar valores e princípios, estás a perceber? Hoje em dia querem tudo para ontem. Querem tudo facilitado. Toda a gente vive de sonhos inatingíveis, percebes? Isso era algo que eu sentia e que eu senti quando comecei a treinar naquele ginásio velhinho de ferro, de barras com ferrugem, de peso pesado. Aquele peso era mais pesado do que o de hoje, acredito. Mas isto para dizer que, quer dizer, nós sentíamos necessidade de, com o tempo, ir conquistando a sala, ou as pessoas que faziam parte da sala, dos mais velhos, sentíamos a necessidade de ser acolhidos por... O que tu estás a querer dizer, se me permites, nós nesse tempo, nós que íamos ao ginásio,
e que já éramos considerados uns anormais porque não era uma coisa que estava na moda. Tal e Eu lembro da qual. minha mãe me dizer: opá, para que é que vais perder tempo para o ginásio? O que é que tu consegues com isso? Tu ter músculos e hoje em dia é uma das minhas maiores fãs e é a minha vida há quase há 40 anos. Mas, basicamente, o que eu queria dizer é o seguinte: nós íamos para o ginásio e éramos confrontados com a adversidade. O que era a adversidade? Nós víamos ali os halteres e as barras e tínhamos na cabeça aquele sonho de vir a ser como o Conan, como o Arnold Schwarzenegger, não sabíamos como. E então, o que é que nós interpretávamos? Só uma maneira: é tentar ultrapassar a adversidade, tentar ultrapassar a dor. Eu tenho que pegar nesta merda, custa o custar, e tenho que tentar fazer dia após dia, forçar a comida e tal. E então, no fundo, nós alimentávamos um sonho que parecia inatingível, mas que nós não desistíamos. Hoje em dia não, meu amigo. Hoje em dia, antes de entrarem no ginásio, um jovem já viu 50 mil vídeos, já ouviu 50 mil idiotas, já sabe o que é testosterona a Já quase leva um ciclo com já ele. comprou essa merda, chega lá, olha, como é que se toma isto, que nunca se meteu debaixo de uma barra. Ou seja, pá, a culpa não é deles, a culpa é de todo um sistema que lhes intoxica a cabeça Está e que eles vulgarizado, ficam não é? mais idiotas que o que já são, estás a perceber? E depois pensam que isto é muito fácil, é tomar umas merdas e o caralho vai acontecer, e não acontece nada, meu. Na vida nada é assim. A gente tem que fazer o percurso, percebes? Temos que batalhar, temos que conseguir. Pá, não há droga nenhuma que te vá dar aquilo que nós temos que conquistar de base. A base de um atleta, de um culturista, é conquistada através do treino, da consistência dos anos. Eu quero Não há parecer droga nenhuma que traga em isso. todos os postos, não é? A base obviamente, primeiramente, só depois o... Obviamente. Mas tu tens algum tenista, ou algum futebolista, ou algum basquetebolista, começa a treinar hoje, daqui a 6 meses está na NBA, Claro. ou está no Roland Garros. Nada, meu. Mas isto sim, hoje em dia tens um jovem que é capaz de ser idiota o suficiente de se inscrever hoje no ginásio, com um ciclo na mão comprado não sei aonde na internet, a pensar que, olá, em outubro vai entrar aqui na Pauresco e vai competir em menos físico. Mas que merda é esta? Pá? Quer dizer, isto desvirtualizou-se completamente nesta área o que é ser um atleta e o que é ser um desportista. É tudo muito fácil, sabes porquê? Porque existe uma droga qualquer que me vai transformar. Não existe nada, é tudo treta, meu. Não existe nada. E isto é a banalização total do desporto, estás a perceber? É por isso que eu me emociono e falo dessa forma, porque é revoltante, percebes? Tanta ignorância, tanta estupidez e tanta falta de respeito com o desporto. E quem está a promover isto são muitos dos que foram um pouquinho mais espertos e estão a comer dinheiro com isto. Como é óbvio. A enganar meio mundo, estás a perceber? A vender aquilo que não sabem e por trás a venderem outras coisas, estás a perceber? Então isto é uma bola de neve que nunca mais acaba. A pedirem fotografias 15 dias depois, não é? Para ver, Então é claro, para nos mostrar os os updates, resultados. os famosos updates, manda-me aí um update de 15 em 15 dias. Epá, o que é que tu queres? E lá não, ele Se fosse tirar possível, fotos de cuecas, se fosse mandar possível updates. como se alguém tivesse uma mudança significativa em 15 dias sem Então, a seco, não é? E eles têm um olhar, uma lente que é para verem ali na fotografia. Claro, pá, e ele ao longe. tens aqui 1 milímetro que perdeste. Aquela foto foi bem tirada mesmo. Enfim, opá, é o que é. As pessoas sujeitam-se a isso porque tendencialmente, é o que eu te estava a dizer há pouco, as pessoas querem acreditar que é tudo mais fácil do que o que é. E não é. Claro. Não é. Nada na vida é fácil. Nada, meu amigo. Nem muito menos nada se conquista com um idiota qualquer do outro lado do telemóvel, noutro continente, a dizer-te para fazeres determinada coisa. Ué, nós estamos a brincar ou quê? Claro. Mas quer dizer, o Cristiano Ronaldo transformou-se no futebolista que é, com um gajo a treiná-lo em Inglaterra e ele aqui em Portugal a jogar por telemóvel. Mas que disparate vinha ser este? Isto é um disparate total, pá. Quer dizer, só acredita nisto quem acredita no Pai Natal. Olha, isto só para estabelecer aqui uma analogia. No outro dia eu estava com um anúncio para requisitar um barbeiro aqui para o meu espaço, pá, e tive uma mensagem de um gajo que me disse algo parecido, que eu fiquei, eu juro que eu estou a ler isto. E mas és barbeiro há tanto tempo? Não, tirei um curso online, acabei um curso online há relativamente pouco tempo. Mas já cortaste, barbeiro, mas já cortaste, mais alguma vez cortaste algum cabelo? Ele, uma pessoa a sério não. Então, e achas que estás capaz? Estou às bonecas da irmã lá. Ok, está bem, ok.
Opa, Estamos nessa era. Hoje em dia vende-se tudo online. é um bocado, Vende-se tudo é um online, bocado meu isso, amigo. não é? Vende-se tudo online. Como é que se vende informação e que demora tantos anos a adquirir, a absorver, a entranhar, a ganhar consistência, não é assim em num tão curto espaço de tempo. Bom, e era um disparate eu ter-te aqui e não aproveitar para te pedir um conselho, para me falar sobre um tema que me anda a despertar alguma curiosidade há pouco tempo, que toquei no assunto ao jantar, mas acho que temos certamente lá em casa há alguém que vai gostar de ouvir falar sobre isto. Fala-me sobre TRT. Isto porque, não é? Eu estou com 46, acho que estou naquele timing. Vamos fazer assim, eu vou-te dar a minha visão sobre isso, esclarecendo primeiro que é Como é uma óbvio. visão de um leigo, ok? Eu não sou... Isso é falsa modéstia. Tá, não é nada falsa modéstia. Vamos lá ver uma coisa. Quando estamos a falar de uma terapia hormonal, e eu não sou médico, Certo. e tenho que ter o cuidado num podcast destes que vai ser público. Sim, mas repara uma coisa, Rómulo, há muitos médicos que não têm metade do teu conhecimento quando falarmos destas substâncias químicas. Mas eu sou livre de me prevenir de críticas que eu acho que não mereço. Percebo. Eu posso dar a minha opinião sobrevalorizando que é única e exclusivamente a minha opinião. Não é algo, de facto, que corresponda a um conhecimento científico aprovado, porque eu não tenho nenhum DR e eu não sou formado em medicina. No entanto, sou uma pessoa que estou nesta área. No entanto, ele é o caro. Sou uma pessoa que estou nesta área, leio bastante, tenho 56 anos, opa, e obviamente que é uma coisa que me interessa bastante. Então vamos lá analisar isso de uma forma consciente e objetiva. Vamos explicar lá para casa TRT. Vamos esmiuçar isto. Terapia de reposição de testosterona. Se é uma terapia, é um tratamento. Se é uma reposição, é para repor algo que está em falta. Testosterona é a hormona produzida por nós homens, que é a hormona principal que domina todas as outras hormonas do nosso organismo. Conclusão. Partindo do princípio, e que já foi confirmado que acontece com todos os homens, que a partir de uma determinada faixa etária nós começamos a ter um declínio na produção da testosterona, isso vai criar um desequilíbrio em muito mais hormonas. Então vai criar uma fragilidade em todo o nosso sistema imunológico e não só. Então a terapia de reposição de testosterona é algo baseada no conceito de, através de um estudo feito ao hematócrito, ao sangue, à urina, por aí fora, de a quantidade que o nosso corpo deveria estar a produzir e não está, e nós repomos a nível químico de testosterona. E portanto, isso é normal a partir de uma certa idade. Não há uma idade certa, digamos que dos 40 para a frente, pode ser aos 45, aos 50, aos 55. Basicamente, a reposição significa única e exclusivamente que nós estamos a repor a percentagem que o nosso corpo não está a produzir e deveria produzir. Ou seja, nunca estamos a falar de doses suprafisiológicas. O que é que são doses suprafisiológicas? Superiores àquilo que fisiologicamente o nosso corpo produz. Então nunca vamos estar a limitar a produção natural e, portanto, nunca vamos estar a inibir o nosso próprio corpo nem a criar efeitos secundários indesejáveis. Isso é algo que lá fora já é subejamente conhecido. Há clínicas únicas exclusivamente de TRT. Existem vídeos no YouTube de profissionais de vários desportos. Eu cada vez ouço mais médicos a falarem sobre o tema. Eles autorizam, filmam as consultas, depois filmam todo o processo, e que de facto o impacto que tem no organismo deles é fantástico. Os gajos começam a funcionar, a dormir muito melhor, a ter uma cognitividade muscular muito melhor, a ter uma recuperação muito melhor. E isso, claro que tem um impacto na saúde de um homem de uma forma positiva. Para além disso, hoje em dia também já há cada vez mais estudos, apesar da Organização Mundial da Saúde não
validar isso ou não reconhece nem os péptidos, nem os tratamentos com células estaminais, mas cada vez há mais clínicas em que se utilizam péptidos e células estaminais para conseguir criar um rejuvenescimento, digamos assim, de grande parte das células do nosso organismo que já estão destruídas, isto falando em termos mais básicos para toda a gente entender, e há também relatos e filmados de pessoas famosíssimas, atores, cantores, atletas, que já fizeram tratamentos com células estaminais e péptidos e estão fantásticos. É o caso do Schwarzenegger e do Stallone e por aí fora, que fazem TRT. O TRT é composto não só por um tratamento de reposição de testosterona, Era isso que eu te ia perguntar. também é composto e que por tipo de testosterona é que é utilizada? tem que ser aquilo que eu leio, não é? Dependendo dos análises que te fizerem a ti, tem que ser uma testosterona bioidêntica à tua testosterona natural. O bioidêntico, isto agora dava um pano para mangas e tínhamos que entrar aqui em formas muito técnicas de Mas a questão é que ninguém faz essas análises. Ninguém faz porque não existem clínicas de terapia de reposição de testosterona em Portugal. Não é? Então como é que se faz um TRT? Como é que eu vou descobrir qual é a testosterona indicada para... Tens que arranjar um médico. Para Neste momento tens um médico em Portugal que é o Dr. Manuel Pinto Coelho, subejamente conhecido, tem um best-seller que é Como Chegar Novo a Velho, que é um doutor que de facto reconhece e recomenda a utilização da TRT e é uma pessoa fantástica. Inclusive ele treina e tem uma atividade física e é um homem já de 60 e tal anos. E é um médico que se pode contratar para nos mandar fazer um certo tipo de análise e depois nos seguir. Obviamente que o valor é completamente fora daquilo que está ao alcance de 95% dos portugueses. Porquê? Porque isto não é subsidiado pelo Estado, exclusivo. Isto não é considerado um bem essencial para a saúde, então lá estamos nós a levar com o pau à força toda, e que nos fodamos todos, e que vamos aos 65 anos para a reforma, e que já estejamos quase inválidos aos 50 e tal, e isto é que interessa, que é para irmos para as farmácias gastar muito dinheiro, que é isto que se passa, estás a perceber? Que é uma tristeza, percebes? E por isso é que neste momento, talvez por isto é que o Donald Trump, cortou as relações com a Organização Mundial de Saúde e já anunciou que vão legalizar os péptidos nos Estados Unidos, porque de facto eu acho que o fundamental de quem gera um país é querer a produtividade e a saúde da população cada vez durante mais tempo, com mais longevidade, e não pôr a população completamente refém de um sistema farmacêutico horrível, estás a perceber? Há pessoas que têm que tomar medicamentos toda a vida, quando isso poderia ter sido prevenido há muitos anos atrás com um certo tipo de comportamentos, estás a perceber? E hoje em dia a saúde a nível de longevidade e de prevenir as coisas está cada vez mais a avançar, percebes? O Dr. André Vaz é uma pessoa que é especialista em longevidade e Vamos ter o prazer de ter aqui o André um dia destes. Sim, vocês deviam de o convidar, que ele é fantástico, é muito solícito, muito disponível e é uma pessoa muito agradável de entrevistar. Não fales com ele, é de culturismo em old school, porque senão ele começa logo aqui a defender o pessoal todos os anos 90 para esse pessoal todo maluco. Ele começa a cortar da casaca logo aqui às novas gerações. Mas o André é um gajo novo. É. Onde é que idade tem? 30 e tal anos? Mas o André é aquilo que eu chamo, ele é um velho de 30 anos, percebes? É um clássico, não é? O André tem... um conservador. O André já... Eu gostei muito, eu confesso que conheci o André a ver um dos seus podcasts e ganhei logo uma afinidade com ele, com a espontaneidade, com a falta de filtros que ele tem, que me fez identificar logo, um bocado da nossa maneira antiga, não é? Com poucos filtros, não é? Curto e grosso, sem papas na língua. Sem dúvida. E estamos a falar de alguém que não diz as coisas à toa, inclusive que te tem ajudado muito num processo, aliás, porque e eu acabo por deixar este tema para o final, porque já te disse há pouco, foi algo que mexeu comigo quando eu soube, porque este senhor, ele é o unbroken
devido a esta história que vocês vão ouvir agora, esta parte que eu deixei para o final, para ele nos contar, porque ele é efetivamente inquebrável. Vocês reparem nas sequências de azares e de incidências que ele teve. Se eu vou dar um mote, ele estava a subir as escadas do prédio dele e estava-se a sentir mal, estava-lhe a custar a chegar, se eu não estou em erro, ele mora para aí num segundo ou no terceiro andar. Terceiro andar, como é que eu sei isto? Sem saber onde ele mora, sei o andar dele. E ele, quando chegou lá em cima, não se estava a sentir bem, percebeu que o cálculo estava mal. É verdade. E passa a bola. Eu sei lá, isto até me custa falar sobre, já falei várias vezes e parece que me estou sempre a vitimizar, mas enfim, foi uma realidade que me aconteceu. Eu, durante 50 anos da minha vida, nunca, jamais entrei num hospital para absolutamente nada, sempre fui mega saudável, a minha vida era o meu corpo, sempre fui muito forte, muito musculado, por aí fora. Entretanto, como tu disseste, aos 50 anos eu estava outra vez num pico de fascínio pela musculação e estava com ideias de competir nos massas e tal, estava já com 112 quilos na altura e comecei-me a sentir desconfortável, comecei a sentir uma pressão muito grande no peito, a sentir-me muito cansado. Enfim, resumindo isto tudo, fui para o hospital fazer exames, resolveram fazer-me um cateterismo. No cateterismo descobriram que eu tinha um defeito congénito, defeito esse que é pura e simplesmente aquilo que o Fer do Benfica teve e por isso é que faleceu no campo, ou seja, todos nós temos uma válvula tricúspide, que é a válvula que quando o coração bombeia sangue, sai por 3 válvulas aórticas o sangue e depois retorna, e eu nasci com uma válvula bicúspide, só com 2 saídas. Escusado será dizer que ao fim de 30 anos de desporto e de treinar muito duro e estar muito pesado, essas válvulas começaram a ficar calcinadas. O que é que isso significa? Em esforço, quando o sangue retornava, o sangue venoso não vinha na quantidade suficiente e a qualquer momento elas podiam fechar e a solução era meter uma válvula mecânica. E assim foi, fui operado, Tem que ser. peito aberto, meteram uma válvula mecânica, mas por infelicidade durante a operação apanhei uma bactéria que se alojou no pulmão. Espera lá, mas tu quando tens essa notícia, vou ser operado ao coração, como é que reages a isso? Eu já tive, eu tenho uma vida com muitas peripécias, já tive momentos muito complicados na minha vida de todo o género. Sim, mas ser operado ao coração mas nunca nada mexeu tanto comigo como isso, percebes? Aliás, foi uma experiência de todos os níveis muito transformadora. Primeiro, quando me disseram isso, caiu o mundo todo aos meus pés, todo, completamente. Primeiro, eu nunca me senti frágil. Eu sempre tive uma força fora do normal, sempre tive um corpo excelente. Foi sempre o que me fez enfrentar tudo na vida. E quando me dizem aquilo, de repente parece que me tinham tirado tudo, percebes? Eu senti-me, foda-se, caralho, problema no coração, vou morrer. Foi o que eu pensei, não é? Claro. Uma pessoa entra... A máquina está mal. Pronto, fiquei ali e tal. Mas eu sou uma pessoa, sempre fui... eu processo as coisas à minha maneira, percebes? Eu sou um gajo que o primeiro embate eu entro em pânico total, fico desorientado, mas depois processo tudo muito rápido e enfrento mesmo o touro pela frente, estás a perceber? E meti na cabeça, não, eu vou ser operado e vou dar a volta e vou ficar melhor que o que eu estava. E pronto, e foi assim que encarei as coisas. Ainda me lembro, no dia em que fui operado, minha namorada e o meu pai e minha irmã chorarem, e eu na maca a fazer assim, e o cara a bater no peito, e assim, pronto, e fui, e estava lá a falar com eles até me anestesiar, e pronto, fui operado. Estive nos cuidados intensivos 2 dias, vim para os cuidados intermédios, no 4º dia já tomava banho, já me levantava, pesei-me, só tinha perdido 4 quilos, eu porrei, isto aqui está, eu estou a manter, e o caralho, pensar para a semana, se calhar... Preocupação no culturista, ir logo à balança, ver lá quanto é que tinha ido. Daqui a 2 ou 3 semanas já posso treinar e tal. Só que no fim dessa semana eram para me dar alta e comecei a ter febre. Conclusão, apanhei uma bactéria durante a operação que se alojou no pulmão. Estou-me a rir. E quando uma pessoa apanha uma bactéria que se aloja no pulmão, eles têm vários antídotos que dão. E os antídotos têm 21 dias para surtir efeito. Deram-me o primeiro antídoto, 3 semanas. Estiveste lá a gramar 21 dias. 0. Nada, só piorava.
ia perder peso. Deram-me outro antídoto, 0, mais 21 dias, e sempre a perder peso. Posso dizer que eu perdi 51 quilos. Cheguei a um ponto que tinha que me dar bem, tinha que me levar à casa de banho. Eu estava um cadáver autêntico e os gajos não conseguiam descobrir. Pá, eu tenho as minhas dúvidas se não terá sido Covid, porque isto foi em janeiro de 2019 e o Covid manifestou-se em dezembro de 2019. Pá, ali passei momentos muito maus, até que há lá um pneumologista, um rapaz novo, pá, que o gajo interessou-se por mim, pá, os enfermeiros, pá, foram espetaculares, pá, são uma comunidade fantástica, são eles mesmos que salvam as pessoas, pá, e os gajos viam-me ali tantos meses sem sair dali. Aí falaram lá um rapaz novo, que era um supra-sumo, tinha vindo da Holanda há pouco tempo, português, grande pneumologista, e o gajo resolve-me operar. Pela segunda vez. A primeira vez eu fui operado por laser e a segunda vez fui mesmo todo cortado, aberto. Pá, o gajo tive que assinar um consentimento, era uma operação de alto risco, fui operado e graças a Deus correu bem, consegui recuperar. Pá, teve um impacto muito grande na minha pessoa como ser humano, mas consegui recuperar, voltei à minha atividade, saí do hospital de andarilho com uma maquinazinha no peito e tal, mas passados uns meses consegui recuperar a minha mobilidade, a minha saúde, consegui recuperar até aos 100 quilos. Só que todos os antídotos que me deram são tão fortes a nível radioativo, okay, que me deram cabo dos dentes todos. E quando se tem uma válvula mecânica, tu não podes ter nenhuma infecção na boca, se não cria também endocardite e tu vais direitinho, a válvula deixa de funcionar. Epá, e o meu cardiologista começou-me a doer muitas gengivas, fui ao meu cardiologista e disse, pá, você tem que tirar os dentes todos e tem que meter implantes fixos. E eu, sem outra solução, lá vou eu para uma clínica na Foz. Epá, os gajos tiraram os dentes todos no mesmo dia, todos. Entrei às 3 da tarde, saí às 8 da noite, sem um único dente. Posso-te dizer que de tudo que tinha passado até essa altura, pá, nunca chorei. Aguentei-me sempre como um leão, pá, senti-me desesperado muitas vezes, pá, dei comigo a falar com Deus, tive medo de morrer, mas aguentei-me sempre. Pá, quando eu me vi sem os dentes todos, não, pá, não desejo a ninguém esta merda. Vim para casa, de madrugada passou e feita anestesia, meu amigo, eu até batia com a cabeça na parede, não aguentava. E o que é que aquilo me originou? Oh, Nuno, eu tive ânsias de vómito tão fortes, que eu ia para a casa de banho, tinha as ânsias de vómito, mas não saía nada, mas parecia que me estavam a dar socos na barriga. E foi durante 2 horas tão forte, que eu provoquei um rasgamento interno no esófago. Eu rasguei o esófago 11 centímetros e comecei-me a afogar no meu próprio sangue. Pá, os meus pais chamaram a ambulância, eu fui de urgência para o hospital, isto no fim de 2019, que eu já tinha recuperado das operações todas. Entro no hospital, opá, olha, sou operado. Coração, bactéria. E ao esófago, ao rasgamento interno, e os gajos, para prevenirem, porque é uma operação muito delicada e depois eu tenho que ficar imovível com uma coisa na boca e tal, os gajos puseram-me em coma induzido. Então eu tive em coma induzido desde o dia 24, que foi na noite de Natal que isto me deu, até ao fim de janeiro. Tive 1 mês e meio em coma induzido, que é uma experiência que não é muito agradável. É um sonho que nunca mais acaba, isso é uma outra conversa. Opa, e depois recuperei disso, graças a Deus. Saí, tive 1 mês só líquidos, molhava uma boca com água, não podia comer nada, pá, eu só sonhava com comida, meu, e vê lá tu, eu entrei numa paranoia tão grande que eu passava o dia a ver programas de comida, sem poder comer nada, pá, isto é uma loucura, não estás a perceber? E mais uma vez, lá tive eu que recomeçar do zero, perdi outra vez o meu corpo todo, tive que recomeçar do zero, percebes? Isso tudo a par de problemas pessoais da minha vida profissional, que eu já te contei. E tudo isto originou em que, de facto, eu derivado a ser confrontado com um momento de saúde muito mau e um momento profissional ainda pior, porque puxaram-me o tapete e puseram-me na rua, basicamente, foi assim, uma canalhice que me fizeram. Eu fiquei sem muitas perspectivas do que poderia ser o meu futuro. Mas como eu nunca desisti de nada e sempre acreditei em coisas que a maior parte das pessoas não acreditam,
principalmente um dos deuses do culturismo, que é o Sr. Arnold Schwarzenegger, que desde sempre, e ele fala isso no livro dele e em vários discursos dele, é um homem que acredita na visualização. A visualização, pura e simplesmente, é tu visualizares com tanta força algo que tu queres para ti, que isso acaba por acontecer. Mas tens que visualizar de forma que acredites, que te vejas já lá. E eu, na altura, disse à minha irmã e à minha namorada, disse: pá, Estou-me a ver neste cenário. eu vou ter um ginásio e vai se chamar Unbroken, porque eu sou inquebrável, eu não vou morrer e vou superar esta merda toda. Pá, e o que é um facto é que já estou eu hoje com o meu CT Unbroken, o meu centro de treino Unbroken, opá, a fazer aquilo que Melhor que nunca. a fazer aquilo que mais gosto. Opá, melhor que nunca, no aspecto em que estou vivo, faço o que gosto. Opá, Sim, o teu negócio também está de boa saúde, não é? Sim, o negócio é sustentável por si próprio, dá-me dinheiro para eu viver, mas pá, muito modestamente não é o dinheiro que me move, apesar de todos nós necessitamos do dinheiro para pagar as nossas contas, não é? Mas não é o dinheiro que me move, acredita, o dinheiro é uma consequência do que eu faço. Se eu faço o que faço por amor e gosto, acaba por correr bem e acaba por... O dinheiro é sempre uma consequência. Mas essencialmente, vivo ali o meu mundo, não incomodo ninguém, faço aquilo que eu gosto, conquistei aquilo que eu quis sempre, que foi sempre, aliás, eu sempre fui dono de ginásio, sempre consegui lutar pelo meu sonho e estou aqui a viver o meu sonho mais uma vez, não é? Promovo o culturismo, promovo a saúde, motivo as pessoas, inspiro as pessoas, ensino as pessoas, faço o que eu gosto, e sinto-me feliz por isso e pronto. Vamos. Diabo seja surdo. E se hoje fosse o último dia? Qual era a mensagem que tu achas que nos deixavas? Qual é que achas que era o legado que tu nos deixavas? O que é que iriam falar de ti? Como é que te iriam ver? Como é que te iriam encarar? Qual é o teu legado? O que é que tu achas? Acho que apanhei-te um bocado de surpresa, estou-te a fazer pensar um bocado sobre... Em relação ao que poderão dizer de mim, não faço a menor ideia. Eu acho que provavelmente aqueles que me amam vão falar coisas muito bonitas, não é? Porque eu sou um tipo de pessoa que me dou muito, entendes? Faz parte de mim, da minha natureza. Eu quando gosto das pessoas, estou a falar do meu núcleo duro, e eu faz-me feliz dar mais do que receber. Eu não preciso receber, eu gosto de dar, estás a perceber? Em todos os aspectos, materiais, sentimentais, eu gosto muito de dar. E isso faz-me feliz e tenho a certeza que as pessoas que me amam e que me conhecem e que fazem parte do meu universo provavelmente terão coisas bonitas para dizer sobre mim. Em relação ao legado... Isso é uma forma dissimulada de perguntar qual é o teu propósito na vida. Qual é que tu achas que é o teu propósito, não é? É uma coisa, o meu propósito, e eu acho que deveria ser o propósito de qualquer um, eu demorei muito tempo a perceber isto, infelizmente. E só quando atingimos alguma maturidade é que conseguimos ter essa percepção, não é? E essa clarividência para saber distinguir. O meu propósito é tentar ser feliz, porque se tu fores feliz, tu consegues fazer os outros que estão à tua volta felizes, estás a perceber? Como é que tu te sentes feliz? E neste momento eu sinto-me feliz porque sei que o Rómulo, a pessoa que eu me tornei e que eu construí ao longo destes 55 anos, é uma pessoa que eu me orgulho, percebes? É uma pessoa que não ultrapassa ninguém, não calcula ninguém. Eu sei que motivo muitos jovens que andam lá no meu ginásio, que me tratam por mestre, que me vêm confidenciar coisas da vida pessoal deles, que me vêm pedir conselhos. Sinto uma responsabilidade enorme no impacto que eu tenho na vida de pessoas que me mandam mensagens que eu não conheço de lado nenhum, a dizer que me adoram ouvir falar e que os motivei bastante. Então isso tudo faz-me tentar ser um ser humano melhor, percebes? Não ter cobiça de ninguém, não ter inveja de ninguém, sentir-me feliz por aquilo que eu sou e que eu represento,
Opa, eu acho que no fundo o propósito de todos nós devia ser mesmo esse, sabes? Ter um impacto positivo na vida dos outros Servir. e não estar à espera de nada. Não achas que se pode resumir a servir? Sim, sinto-me feliz com isso. Não diria servir porque parece que é uma obrigação. De todo. Mas poder. Nunca é obrigação. Doar de Nunca é mim. obrigação. Sim. Quando é com prazer, não é? Nunca é, Claro, nunca é claro, emprego claro. Quando é aquilo que nós Entendo, amamos. Entendo. Mas basicamente opa, é isso. Acho que aquilo que eu considero que de facto é o meu propósito, que me faz feliz, é ter-me tornado na pessoa que sou e sentir-me bem na minha pele, estás a perceber? Eu não sinto arrependimento nenhum. O que lá vai, o que podia ter feito melhor não fiz, faço agora. Daqui para a frente posso fazer ainda melhor, estás a perceber? Epá, e é viver a vida com uma intensidade brutal, porque eu já soube o que foi estar confrontado com a morte. E então penso todos os dias nisso e quero todos os dias que demore muito a chegar lá. O que é que mudavas na tua vida se conseguisses mudar algo, algum ponto que aches que e fez toda a diferença e eu hoje em dia fazia as coisas desta forma? Alguma coisa que... Pá, se eu pudesse, ninguém consegue, não há uma máquina do tempo, mas se eu pudesse voltar atrás e dar algum conselho a mim próprio, provavelmente diria a mim próprio para ouvir um pouco mais a minha intuição, sabes? Eu muitas vezes fui impulsivo demais, podia ter tido um pouco mais de calma e se calhar mas as coisas são como são, se as coisas foram como foram, tinham que ser como foram e hoje estou aqui para contar. E hoje estamos cá. Exatamente, meu amigo. E é com muito prazer, Domo, que te tive aqui. O prazer foi meu amigo. Principalmente que te nos recebi reencontrarmos aqui no meu espaço, passado tanto tempo. Foi um prazer estar à conversa contigo estas horas. Pá, não fossem as horas, nós prolongávamos. Eu sei. E se fossem noutros tempos, a noite ainda era uma criança, ainda estava a começar, a conversa ainda estava a começar, ainda estávamos a tomar café esta hora. Mas não, o tempo vai passando e o old school começa a pesar na carcaça, principalmente para quem acorda cedo. É verdade. Romo, muito obrigado, sério. Do coração, obrigado pela partilha, obrigado pelo conhecimento, pelo privilégio de ter o Grandmaster de Bodybuilding. Obrigado eu, Aqui espero connosco. que o teu público goste de alguma forma, espero não ter sido demasiado impulsivo às vezes na forma de falar, e se me permites vou acabar. Isto é teu. Isto é teu. Me despeço sempre nos meus vídeos do meu público, porque o meu público também vai acabar por ver isto. E eu acabo sempre por dizer a mesma frase: pá, não percam a paixão pelo culturismo, sejam amigos uns dos outros e nunca desistam dos vossos sonhos. Obrigado a vocês em casa. Até o próximo episódio do nosso podcast. Prometo-vos trazer alguém igualmente interessante. Até lá.